Bom, pessoal, então, como nós tínhamos combinado, eu vou gravar, né, a parte do Weber, que é o último clássico, né, que nós estamos tratando lá. E eu vou fazer uma gravação, evidentemente, assim, em torno de 20 minutos, né, para não ficar muito tempo. E isso é um desafio, na mesma lógica dos outros, né, porque nós vimos Durkheim numa aula, depois Marx noutra, né, e agora Weber também aí em torno de 20 minutos aí, que eu vou pretender nesse espaço de tempo aí sintetizar a, a perspectiva da teoria de Max Weber, tá ok? É evidente que vocês deverão, né, ler aí o livro lá, um toque de clássicos, né, que está bem dividido lá, os três clássicos, e também, né, procurar em outros lugares também informação aí para complementar essa pequena síntese que eu vou fazer aqui do Max Weber, tá? Então eu vou fazer a mesma lógica, como se estivesse dando uma aula, né? Apesar de estar sozinho aqui, é, vou compartilhar aqui para vocês irem seguindo à medida do possível aí, na próxima aula, quando nós nos encontrarmos, né, que vai ser no dia 7, né, depois do dia 31 tem o Consune, né, e depois lá o dia 7 de fevereiro a gente se encontra, e aí, se vocês tiverem alguma dúvida ou coisa parecida, podem me perguntar. Bom, o Weber, ele é um sociólogo do século XX, né? Ele nasceu aí no final do século XIX, né? Nasceu em 1864, e aí viveu pouco, 56 anos, faleceu com 56 anos aí, morreu em 1920, né? Então ele já tinha, né, ao contrário de Marx, né, ele já tinha alguns parâmetros sociais já mais consolidados. O Marx viveu, por exemplo, durante todo o século XIX, né, nasceu lá em 18, morreu em 60. Então ele só pegou digamos, a realidade social do século XIX. Já o Weber pegou o final do século XIX, né, o início do novo século, que inclusive é a base, ele é considerado aí o sociólogo do século XX. E ele foi contemporâneo de Durkheim, apesar de nunca terem se falado, nunca terem, mas o Durkheim citou ele em algum momento, né? Mais ou menos na mesma época que viveram. Tá? E aqui estão os dados dele, né? Ele é intelectual, jurista, né? Sociólogo, sim, fundador da sociologia, né? Irmão aí do Alfred Weber, tá? Casado com uma historiadora também, tá? Essas são informações é, biográficas dele, né? Bom, aí o contexto aqui social, então, que ele viveu era um pouco diferente de Marx, né? Porque aqui, no aspecto econômico, a industrialização, a Revolução Industrial já estava consolidada, já era a época da industrialização tardia, né? E aí o contexto era as indústrias e os latifúndios também já existiam no mundo, né? Na Europa também. Então, já havia então o motor a combustão, né? A partir de 1900 começou a motor a combustão, então já estava numa outra fase do processo de industrialização, do desenvolvimento capitalista, né? Ao contrário de Marx, que pegou ali o meio, né? Já a Revolução Industrial estava se consolidando. No campo filosófico, né, já havia uma perspectiva de encontro aqui, né, chamava encontro da política, da história, da filosofia. Então, essas áreas do conhecimento que até o século XIX eram tratadas de forma separadas, né, começaram então a ter estudos e perspectivas de união, né, então de perceber os fenômenos sociais como fenômenos políticos, históricos, filosóficos e econômicos, né? Então, nesse campo filosófico, então a evolução da perspectiva da análise científica, né, já estava trazendo essas variáveis, né, e essa integração dessas áreas do conhecimento. No campo político-social, é, havia então a perspectiva de que chamou da ditadura do funcionário, né, e a administração científica e a burocracia. Aqui a gente tem que fazer um parênteses, né, porque isso, então as organizações, as empresas começaram a terem método científico de administração. Aí o pai disso, talvez vocês ouçam falar já ouviram falar, ou, aí com a professora Suzy, se eu não me engano, da administração, né, que a Suzy dá para vocês, do Fayol, né, que o Fayol foi o mentor
do processo científico da administração das organizações, das empresas, né? Taylor, depois Ford, né, que implantou o sistema da produção fordista, né, que é um símbolo assim da administração. E essa ditadura do funcionário é o surgimento do que a gente chama hoje de staff, né, que é aquele setor que é o que vocês vão ser engenheiros, geralmente ocupam esses lugares, né, que é entre o chão de fábrica, entre aqueles trabalhadores do chão de fábrica e os diretores da empresa, né, e os donos das empresas. Então, a gente chama os gerentes, né, que então passaram a ter administração científica, né, que aí foi evoluindo, o curso de administração, tal, que foi evoluindo nesse contexto, então, de ligação e até certo ponto da organização das empresas a partir do que ele chamou da ditadura do funcionário. Inclusive os estados, né, os governos passaram a ter esses gerentes, né, que dão um caráter científico assim do processo administrativo das empresas. Nesse contexto aqui tem uma questão que eu quero só chamar a atenção de vocês, a questão da burocracia. Essa burocracia, no seu sentido lato, né, por que ela surgiu? Ela surgiu para dar o caráter da organização e até certo ponto a isonomia no tratamento das questões, especialmente falando da burocracia do Estado, né? Que às vezes a gente fala o sentido da burocracia, né? Você fala, mas é muito burocrático, né? A Unipampa tem burocracia, a burocracia aí do TCC, né? Do estágio, tá? Que você tem que preencher os documentos, né? Que é um mau uso, né, da palavra, mas a burocracia, ela no serviço público, ela surgiu, e ela até hoje deveria ser assim, né? Ela deve dar para dar isonomia, né? Para não ter favorecimento. Então, todos vocês fizeram o Enem e todos vocês entraram, né, na universidade, aqui na Unipampa, a partir do mesmo sistema, independente de classe social, de origem étnica, enfim. Então, é isso que é o sentido da burocracia, né, que surgiu aí, que nessa época, então, o Weber já percebia isso, né, e esse staff, e aí no sentido mais crítico, né, esse staff, que são os gerentes, né, que fica entre os trabalhadores da fábrica, do chão da fábrica, e os donos da empresa, né, os diretores, é aquele que a certo ponto coadunam, né, com a estrutura das organizações, né, aqueles que mantêm, né, os funcionários trabalhando, né, essa coisa, né, do chão de fábrica, do empregado, não conseguir falar com o dono da fábrica, né, nas grandes empresas ou médias empresas até não consegue falar, tem que passar primeiro por seu gerente, né, então você falar primeiro com o gerente, ou com, né, então esse sentido da administração científica e da constituição dessa burocracia, né, também já estava consolidando-se, né, naquela época aí, em que Weber analisou a sociedade, né. Bom, aí o Weber, então, aí ele é chamado, então, do sociólogo da teoria compreensiva, né. E aqui a teoria compreensiva, então, ele vai tanto dialogar, mas ao mesmo tempo não concordar, né, totalmente com Marx, e vai dialogar e também não concordar, esse até não concordar muito mais, né, ele discordar muito mais de Durkheim. Então ele diz assim, olha, Marx tem razão em algumas coisas, Durkheim tem razão em menos coisa que Marx, mas existe uma outra perspectiva que aí ele fundou, né? E aí os weberianos, né, fundaram aí a teoria compreensiva. Então, a teoria de Weber caracteriza pela crítica ao materialismo histórico, que é a crítica a Marx, né, que segundo ele dogmatiza e pedrifica as relações entre as formas de produção e trabalho, a chamada estrutura, e outras manifestações culturais da sociedade chamada a superestrutura. Então a crítica a Marx, tanto ao contexto do que ele chamou da estrutura do capitalismo, quanto da superestrutura, que são as instituições. Quando, na verdade, trata de uma relação que deve ser esclarecida segundo a sua efetiva consideração, a vida em sociedade. Então, a vida em sociedade é muito mais complexa para Weber, né, do que o Marx e tanto o Marx quanto o Durkheim interpretaram. Aí também ele vai aqui, né, ele diz assim, a, discorda de Marx, é que para Weber, então, a sociologia é uma ciência que procura compreender a ação social. Por isso, considera o indivíduo e suas ações como um ponto-chave da investigação.
evidenciando que para ele era o ponto de partida para a sociologia, a compreensão da percepção do sentido que as pessoas atribuem às condutas. Aqui, então ele diz que não dá para pensar que as pessoas têm um caráter meramente econômico nas suas condutas, né? Que eles vão tomar ações apenas pensando no aspecto econômico. Então, aí as ações morais e éticas da vida em sociedade, elas variam de lugar para lugar, é, e é essas outras condutas é que também fazem com que as pessoas vivam em sociedade e até certo ponto sejam aceitas em sociedades. Então, em algumas sociedades, né, pode se tornar ou se torna, né, um fato condenável, por exemplo, a pessoa que é muito mesquinha em relação ao dinheiro, né, ou só vive em função do dinheiro, né. Então, tem outros valores, né, que devem ser compreendidos, porque de fato, né, essa compreensão de Weber, ela se materializa mesmo na nossa vida, se nós pensar individualmente, né. Nós não estamos dispostos, por exemplo, a tomar algumas atitudes meramente no sentido econômico, né? A gente tem limites, mesmo que a gente diga que a maioria das pessoas pensa só no dinheiro, né? O dinheiro é importante e tal, né? Mas a gente não toma atitudes, algumas atitudes em relação ao dinheiro, né? Eu sempre digo assim, ó, às vezes tu não está disposto a abrir mão de algumas coisas em função que eu digo a idade vai chegando, eu já não estou disposto, por exemplo, pensar, olha, perguntasse para qualquer um de vocês, né? Claro que a gente tá, eu estou falando para mim mesmo aqui, né? Mas para vocês refletirem, né? Perguntasse para qualquer um de vocês, tá? Tu queria, né? Suposto que eu fosse o Deus aí ou o diabo, sei lá, para vocês, olha, vocês vão ser ricos. Tá? Não precisa se preocupar com dinheiro mais. Tem um cartão de crédito limitado, não te preocupe mais com dinheiro. Mas a condição que eu faço para vocês é que vocês nunca mais vão ver a família de vocês. Nunca mais ver o pai, não ver mãe, família, tio, irmãos, não vão ver mais. Vocês vão para outro país, outro lugar, não vai ver mais. É como se essas pessoas que vocês conviveram até agora não mais existam, né? E vocês vão ser ricos e ter dinheiro. Evidente, né? Evidente que nenhum de vocês ia topar essa ideia, né? Nenhum de vocês. Eu cada vez estou menos exposto, né? Eu se me dissesse, Jefferson, tu vai ser rico, vai ver a tua família, mas tu vai morar, sei lá, num lugar, né, na Amazônia. Não, eu não quero. Eu quero morar aqui porque eu sou do Rio Grande do Sul. Eu quero morar no máximo aí na capital, tal. Não quero morar em outro lugar. Então, eu não estou mais disposto a abrir mão, né? De várias coisas e vocês também não, evidentemente, né? Então, essa conduta, essa compreensão da conduta que Weber vai perceber, então, e aí nisso que ele condena, né, a perspectiva de Marx, né, em relação, então, à conduta das pessoas que não são só condutas meramente econômicas. Então, o ponto de partida da sociologia de Weber, então, é a compreensão do sentido presente na ação dos indivíduos e não da análise das estruturas sociais, da instituição ou do grupo social, como sugeria Durkheim, né? Então, ele também, aqui ele critica mais Durkheim, até a lâmina está só não, mas ele critica mais Durkheim nesse sentido, né, da perspectiva de Durkheim, só para lembrar, né, que o Durkheim dizia que o homem tinha que se adaptar às estruturas sociais, né, às instituições, no caso, as instituições do capitalismo. Então, aquela história o Durkheim dizia, né, o homem tem que se tornar um profissional e não se tornar uma pessoa, né, completa, né, que filosofa e tal. Então, ele evidentemente que ele condenava isso em Durkheim, né, porque isso não era o que ele percebia na sociedade, né, e fazia crítica em relação a isso, eh, eh, né, nessa perspectiva que Durkheim tinha da vida em sociedade. Então, ele, tanto crítico de Marx quanto crítico de Durkheim. Bom, aqui ele tinha 4 tipos, né, ele distinguia 4 tipos de ação em relação à conduta das pessoas, né? Ele dizia que a primeira é a ação racional, que é mais fácil de entender, ou todas são fáceis, mas enfim, a ação racional, né, que as pessoas têm em relação a um objetivo. É determinada por expectativas, o comportamento tanto de objetos do mundo exterior, como de outros homens. É uma ação concreta que tem por fim específico, por exemplo, o engenheiro que constrói uma ponte. Então, é uma ação racional que todos nós temos em determinado período, né, que é bom, aqui o engenheiro tem uma ação racional, ele vai fazer o projeto e vai construir uma ponte, né? Então, aquela ação racional em relação ao sentido que se dá às coisas, né? Então, todos nós
temos essa ação de forma assim para atingir objetivos, né? Então tem uma racionalidade para se atingir o objetivo. Bom, aí uma outra ação que ele percebia é a relação racional com relação a um valor. Então é aquela definida pela crença consciente do valor, interpretável como ético, estético, religioso ou qualquer outra forma. Né? O ator age racionalmente, aceitando todos os riscos, não para obter um resultado exterior, mas para permanecer fiel à sua honra, qual seja a sua crença consciente naquele valor. E aqui o exemplo, né, o capitão que afunda com o seu navio, né, o capitão que é o último a sair do seu navio. Isso é uma ética, uma moral, né, da perspectiva aí do capitão do mar, né, enfim, que na época era o exemplo que ele tinha, que é esse valor que tu tem, né? Eu não vou abandonar o meu navio, vou ser o último a sair mesmo que eu afunde. Isso pode ser uma perspectiva assim irracional, né? Porque todo mundo quando começa a afundar, né? Foge, né? Ou quer se salvar, evidentemente, é uma coisa. Mas o valor que um capitão de fato tem, né? E a história conta isso, né? A história do Titanic é a mais famosa, mas tem outras histórias assim, né, reais mesmo, né? De que o capitão ficou no seu navio, não abandonou por esse valor. E aí tem outros valores, né? Os valores hoje, claro, o exemplo seriam outros, né? Mas que tu não tu tem uma ação racional em relação àquele valor, né? Tu dá um valor que não que é distinto de um valor racional em relação a um objetivo, né? Que todo mundo aceita, né? E esse valor nem todos aceitam, né? Tu às vezes pode pensar, né? Essa ação em relação a um valor, né? Pode ser assim condenável para outros agentes, né, para outras sociedades, né, é condenável. Então, esses valores que são distintos e cada um tem o seu valor e cada cultura tem seu valor e cada às vezes região tem seu valor, é que ele chamou de uma ação racional em relação a um valor, né? Ah, aqui é a ação afetiva, né? Então é aquela ditada pelo estado de consciência ou o humor do sujeito é definida por uma reação emocional do ator em determinadas circunstâncias e não a relação ao objetivo ou a um sistema de valor. E aí o exemplo, assim, né? Até assim, a mãe quando reprime seu filho por se comportar mal, né? É evidente que aquela ação é, afetiva, né, de uma mãe não é em função de que ela não, né, não ame seu filho, né, mas enfim, é uma ação afetiva, né, que às vezes não é compreendida por outro grupo, né, quando a mãe deixa de castigo, às vezes a gente a mãe dá castigo, né, para uma criança e os outros dizem, mas como a mãe vai dar esse castigo, né, e não é que ela não goste daquele filho, evidentemente, mas é uma ação afetiva, né, que em determinado momento é interpretável é, de formas diferentes, né? E aí eu não vou entrar em juízo de valor nessa história, né? Que tipo claro que aqui eu botei reprime seu filho, né? Depende, a repressão não aquela que agressiva ou violenta, né? Que isso aí a gente tem que denunciar, inclusive, né? Se tu vê uma mãe batendo num filho, né? Num filho, numa filha, evidentemente que nós temos que denunciar quando é violenta, mas eu estou falando aqui nesse sentido afetivo, né? Que às vezes a gente, na família, a gente percebe, vai ficar de castigo, fulaninho, né? Não, porque cometeu isso. Então, essa ação afetiva também é uma outra perspectiva de pensar a ação humana diante de contextos sociais específicos, né, e aceitos em determinadas circunstâncias, né? Em determinadas circunstâncias a gente não condena a mãe, né? Mas, claro, aí eu não vou entrar muito nesse detalhe, né? Até porque vocês podem aí refletir sobre isso, né? Mas tem um limite do que significa essa repreensão aí que a mãe faz com o seu filho. Né? Mas essa ação afetiva, então, o Weber percebeu. Essa aqui também é uma outra ação percebida por ele, né? Em todas as culturas que ele estudou e em todas as culturas que existem, né, essa ação tradicional é aquela ditada pelos hábitos, pelos costumes, pelas crenças, transformada numa segunda natureza. Para agir conforme a tradição, o ator não precisa conceber um objeto ou valor, nem ser impelido por uma emoção. Obedece a um reflexo adquirido pela prática. E aqui o exemplo, né, os mais jovens sempre respeitam os mais velhos em todas as culturas do mundo. Interessante, né, pensar isso, né? O que
eu estou falando, claro, no modo geral, né, assim, então, naturalmente, né, naturalmente, é uma construção social de todas as culturas, de que os mais velhos devem ser respeitados pelos mais jovens. Então essa ação tradicional, aí baseada nesse reflexo adquirido, né, em todas as culturas, essa ação é visível e Weber, então, distinguiu ela, né, das outras ações. Então, a ação aí chamada ação tradicional. Bom, aqui tanto a ação afetiva quanto a tradicional produzem relação entre as pessoas, relações pessoais. São coletivas, comunitárias, nos dão a noção de comunhão e conceito de comunidade. Então, aqui também é um outro aspecto que Weber percebeu, né? É essa relação que nós temos com o lugar onde a gente vive, né? E até certo ponto é um sentido de pertencimento a uma determinada região, uma determinada família, a um determinado contexto, né? E geralmente todos nós, né, temos orgulho do lugar onde a gente nasceu. Mesmo que o lugar onde a gente nasceu, a gente sabe que tem vários problemas, né? Bom, só para dar um exemplo, eu sou de Alegrete, né? E quando eu estou longe de Alegrete, aqui, né? Eu faço aqui em São Gabriel, eu moro em São Gabriel, eu faço questão de dizer que sou de Alegrete. Se eu tiver, então, em Porto Alegre, então, eu sou do Alegrete, né? Até essa coisa, né, do Alegrete, o alegretense é um pouco, né, soberbo, né? Sou do Alegrete, né? Do grande Alegrete, né? Mas em forma de brincadeira. Mas todo mundo tem essa relação, né? Eu acho que os gabrielenses também têm isso com a cidade, né? Eu sou de São Gabriel, cidade e tal. Mesmo que a gente saiba, tanto em Alegrete, né, como São Gabriel, mas vou falar de Alegrete para não criar nenhum problema, sabendo que é uma cidade conservadora, uma cidade racista, misógina, né, uma cidade que tem, é, né, um contexto social lá conservador, né, e eu até certo ponto não tenho vontade de voltar para Alegrete para morar, né, porque eu sei lá, né, porque sou de lá e vivi lá, mas eu mesmo assim, né, eu sei que Alegrete também, né, tem a minha família, tem os lugares que eu morei, né, até hoje eu vou lá e passo nas ruas e me dá uma certa nostalgia e tal, porque é o lugar que a gente viveu, né, que a gente vive, a gente nasceu, né. Então, esse sentido de comunidade, né, esse sentido de comunhão, é uma perspectiva dessa ação afetiva, né, que nós temos em relação à nossa família, né? Todo mundo tem problema na família, né? Todo mundo tem problemas, tem tios, tal, que a gente não. Mas é a família, ninguém gosta de falar mal da família, né? Ninguém gosta que fale mal da nossa família, só nós mesmos, né? Nós podemos falar mal da nossa família, né? Mas ninguém gosta de ser, né? Mesmo que a nossa família tenha esses problemas. Então, esse sentido, né? Essa ação social, né, é que Weber percebeu que também estava fora desse contexto de pensar a sociedade como o Marx e o Durkheim pensaram. Né? Então, por isso que essa compreensão desses fatores é chamada pelo Weber da teoria compreensível. Bom, então, o principal objetivo de Weber, então, é compreender o sentido que cada pessoa dá à conduta, a sua conduta, né, é perceber, assim, a sua estrutura inteligível e não a análise das instituições sociais, como tanto Marx como Weber perceberam, né, a partir das instituições sociais. Os agentes que participam de uma relação podem lhe dar valores diferentes, né, em relação ao sentido do amor, da amizade, da solidariedade, etc. Né? Assim, ela será mais ou menos profunda segundo o nível de aceitação do sentido da ação entre os agentes. Então, aqui essas outras questões, esses outros valores que existem em sociedade, percebeu que tinha um caráter, né, de conduta das pessoas em relação a determinados valores, que são diferentes em relação a outros, né? Então, esse sentido da amizade, para alguns e para algumas sociedades, é mais forte do que outros, né? Esse sentido da solidariedade, esse sentido, né, do amor mesmo, né? Essa palavra ele usou, são valores diferentes, né, em relação a perceber o ser como um ser só econômico, né, só que pensa na economia. Então, é aquela história de abrir mão de alguma coisa para adquirir alguma coisa, né, material. Então, eu não estou disposto a fazer isso, né, não estou disposto a trabalhar em determinado lugar em relação, né, à questão econômica, né. Então, esse sentido, né, que as pessoas dão a esses valores, que Weber também percebeu e estudou, né? E eu estou sendo muito rápido, evidentemente ele escreveu. O Weber tem uma produção
não tão grande quanto Marx, né? Você sabe que eu expliquei lá a quantidade de livros e obras, e até hoje não foi publicado tudo que Marx escreveu. Weber também fez muitas obras, né? Não tanto quanto Marx, né? Mas também eu estou sintetizando aqui, né, obras, né? O principal livro dele, Economia e Sociedade, são 2 volumes, né? Até acho que está aqui na minha estante, alguns aí. É, é, então, essa perspectiva aqui de sintetizar, assim, eu confesso que é muito difícil, né? Especialmente se não tem ainda o contraponto de vocês, pelo menos, né? Mas, enfim, você é sucinto e qualquer dúvida vocês me perguntem lá no dia 7, tá ok? Aqui o capitalismo verde, né? Então, aqui o capitalismo, então, ele não surge apenas por condições econômicas, há também uma condição interior do homem, existe um poder motivador específico, ou seja, a aceitação psicológica das ideias e valores favoráveis a essa transformação. Então, aqui aqui ele se aproxima um pouco de Marx, né? E o capitalismo ele vê um fenômeno econômico, né? É um fenômeno econômico, é a partir do econômico que se dá a estrutura do capitalismo. Mas também há uma aceitação social, e aí do aspecto psicológico, né, desse sistema. E aí essa aceitação social é uma construção, né, que dependeu muito de outros fatores, né, como a participação do Estado, e aí do Estado, né, dos governos, de todo o Estado, né, no sentido de instituição política, né, o Estado, que compactuou com a formação do capitalismo, tem a ver com a formação religiosa, e aí não só a religião católica, a religião protestante, que agora já vou entrar num tema aqui do outro livrinho dele, do outro livro também muito conhecido dele, sobre a ética protestante. Né? Então, as instituições, e aí o que Marx se aproxima de Marx, o Marx chamou de superestrutura. Né? Então, essas superestruturas fez com que houvesse uma aceitação das estruturas do capitalismo, mesmo com todas as suas injustiças, mesmo com todas, né, as suas mazelas sociais, ambientais, enfim, né? Então, mas então existiu uma tatuagem, eu vou usar essa expressão para ser mais moderno, né? Uma tatuagem no cérebro das pessoas, né? No nosso cérebro, né? Que fez com que, como sociedade, nós aceitássemos esse sistema, né? E não condenássemos esse sistema, e aí eu estou falando a partir do século XX, né? E mais especificamente depois da Segunda Guerra Mundial, né? Porque aí vem outra estrutura, né? O capitalismo a partir do Império Americano, né, que surgiu a partir da Segunda Guerra Mundial, que foi uma aceitação também, né? Então foi uma condução, que até nós já conversamos isso, acho que nos primeiros dias, né? Então foi uma condução de transformação social para que o ser, né, aceitasse as condições do capitalismo, né? Então isso ele percebeu, né, que não foi um mero imposição, do seu ponto de vista, assim, bom, foi uma construção de aceitação, né? Que favoreceu a isso. Aqui, as classes sociais, né, aqui ele se aproxima de Marx, ele diz que a classe social está ligada às condições econômicas, né, e não social, a questão é mesmo a relação de mercado, aí ele se aproxima de Marx, né, e dialoga com Marx, ele dialoga muito com Marx, dialoga, eu digo, não pessoalmente que o Marx já tinha morrido, mas com a obra de Marx, né, mas aí ele traz uma questão muito, assim, vou até fazer um parênteses, assim, muito cara para a perspectiva de uma análise mais concreta, assim, né, e a partir da perspectiva marxiana, que é onde eu parto, né, que eles dizem assim que, ao contrário de Marx, os indivíduos possuem vontade pessoal. Aqui não dá para cair, né, eu vou ser bem taxativo, não dá para cair nessa história, né, de dizer que todos podem chegar aos lugares, né, isso eu não, ele foi condenado, ele foi também, né, essa abordagem é bem condenada pelos marxistas em relação a Weber, porque não dá para dizer que uma pessoa que nasce pobre, sem condições objetivas, né, de chegar, por exemplo, a se formar na universidade e tal, a sociedade hoje, né, se nós pegarmos isso, ele estava escrevendo isso no início do século, ainda com essa perspectiva até certo ponto ponderada, né, mas hoje não dá para dizer que isso se concretiza, né, aí tu só pegar as instituições universitárias públicas e mesmo privadas, tu vai ver, né, que quem chega, por exemplo, no curso de medicina,
a sua grande maioria, 99%, é da classe alta, classe média alta, né, que tem condições de chegar. Então, para falar uma coisa da universidade, né, da universidade. Então, não dá para dizer que né, um cidadão negro, né, nascido na favela, que com filho de uma família pobre que não tem, né, condições econômicas, né, vai ter condições de chegar à universidade, mesmo que nos últimos tempos, né, teve as ações afirmativas, né, do governo passado e tal, que serviu para isso e tal, e até certo ponto período muito curto e até certo ponto também não completo como eu acho que deveria ser. Mas, de qualquer maneira, então não dá, né, para dizer que isso é a vontade pessoal, como o Weber tratava aqui. Mas ele tem uma outra questão que ele traz, né, que aqui os interesses das associações de classe tem o poder de modificar a ordem social. Aí ele dá um poder enorme, até tem os sindicalistas, né, tem uma divisão assim, um pouco de weberianos e marxistas e tal, mas aí ele acredita no poder, né, dessas associações de classe, especialmente da classe trabalhadora, para mudar essa ordem, né? Então, para trazer uma perspectiva de justiça social, de melhoria das condições do trabalho e tal, sim, né, as instituições de classe que vão favorecer, que vão assim possibilitar essa transformação. Então aqui ele se aproxima de Marx, né, no sentido da transformação a partir ali do Manifesto Comunista, né, que é um manifesto que o Marx fez para os trabalhadores, né. Então, aqui ele diz que isso, né, ele tem esse poder. Então, essa primeira perspectiva aqui era uma perspectiva lá do início do século, que se nós formos contemporizar, hoje não é assim. Vocês podem até, esse ponto sempre dá um certo debate na aula, principalmente presencial, né, que o pessoal começa a discutir as ações afirmativas, começa a discutir aí, né, alguns, né, e é legítimo que se discuta isso, né, mas se tu pegar dados concretos, né, da estrutura social de todo mundo, no Brasil, nos países pobres, né, mas do Brasil especialmente, tu vai ver que as classes sociais, né, os filhos das classes sociais mais ricas é que têm, por exemplo, acesso à universidade e aos cursos, né, mais concorridos aí, medicina, direito, enfim, né? Então, engenharia, né? Tem engenharia florestal, inclusive. Mas, enfim, então, essa questão aí ele traz, né, numa época que ele viveu. Aqui eu vou entrar num outro aspecto, né, e até certo ponto aqui é um aspecto mais importante assim nele, né? E aí ele tem esse livrinho, eu até peguei aqui hoje, né? Só para vocês verem aqui, que é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, né? Que o Max Weber ele procura entender as estruturas religiosas do capitalismo e até certo ponto a perspectiva protestante que também foi fundamental para uma mudança, né, da perspectiva filosófica religiosa do capitalismo do século XX. Porque, e aí vale a pena falar assim, né, até certo ponto, também nas transformações religiosas que aconteceram, né, a partir aí de um contexto do luterano, dos protestantes, né, que já existiam no século XVIII e tal, né, mas enfim, e ele vai ver como essa ética protestante ela serviu a essa nova postura do capitalismo que se transformou no final do século XIX e no século XX, como as estruturas protestantes, aí já tinha o Estado americano, né, que ele também se valeu de alguns exemplos, os Estados Unidos, a formação dos Estados Unidos a partir da independência americana, né, 1798, que vai também trazer uma outra abordagem, né? A construção do capitalismo americano foi diferente da construção do capitalismo europeu. A constituição do capitalismo europeu, a base foi a religião católica, né? Foi a religião católica que tem parâmetros de expectativas morais e éticas diferentes da perspectiva do protestantismo, especialmente do protestantismo que formou a sociedade americana, né? Então, essa a ética protestante e o espírito do capitalismo é o livro, alguns consideram o livro do século XX. O livro do Capital, né, é o que interpreta o século XIX. Foi lá que Marx viveu, e foi lá, então é o livro mais lido do século XX, o Capital, um dos mais lidos, mas ele interpreta o século XIX. Esse livro, a ética protestante e o espírito do capitalismo, alguns chamam
sendo o livro que interpretou o século XIX, né, o século XX, né, o século XX, início do século XX, né, e alguns, né, weberianos, né, dizem que é um livro dos mais importantes aí para entender a estrutura do capitalismo do século XX. Bom, então essa ética protestante, o espírito do capitalismo, né, que o título do livro foi sua grande obra, né, nesse assunto. Nesse trabalho ele examina as implicações das orientações religiosas na conduta econômica dos homens, procurando avaliar a contribuição da ética protestante, em especial do calvinismo, né, na promoção do moderno sistema econômico, né, a partir de João Calvino, né, que foi o religioso que se contrapôs à religião católica na época, né, era padre, se contrapôs, enfim, eu não vou entrar muito nesse detalhe. Essa perspectiva de João Calvino, né, ele veio no século XVI, enfim, né, definia o capitalismo pela existência de empresas com o objetivo é produzir o maior lucro possível, cujo meio é a organização racional do trabalho e da produção. É a união do desejo do lucro e da disciplina racional que constitui historicamente o capitalismo. Então, aqui esse é o sentido assim que diferencia o capitalismo protestante do capitalismo católico, né, para fazer uma geração. Porque a perspectiva católica, né, da vida em sociedade é que ela está explícita, talvez, naquela passagem bíblica que diz assim, né, é mais fácil um camelo passar no buraco de agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O que essa expressão tem, né? Aí agulha não é agulha que a gente chama, né? Agulha lá na época, né, das cidades que tinham lá aqueles arcos, né, que se chamava agulha. Mas o que tem essa expressão? Essa expressão está dizendo assim, ó, aqueles que são pobres vão chegar ao reino dos céus, né? Então, se tu for pobre aqui, tu vai chegar lá e vai ficar ao lado do Senhor, né? Se tu sofreu aqui, né, tu vai ter o lado do Senhor. Tem outras religiões que também são cristãs, né, e também pegam essa perspectiva, vou falar de uma que eu conheço, né, também o espiritismo tem a história da reencarnação ainda, né, tu foi pobre aqui, depois tu vai ser rico, né, até certo ponto é uma historinha interessante, né, que até é muito compreensível, mas não, não é bem, bom, enfim, isso é questão religiosa, mas enfim, então, o protestantismo, ele parte do princípio de que não, de que para te ser aceito no reino dos céus, para te ser aceito no reino dos céus, tu tem que ser rico aqui, ou tu tem que ganhar dinheiro aqui. Então aí vem, aí, quando a gente fala assim, vocês devem ter ouvido essa palavra, é o sonho americano, né? Que é ir para os Estados Unidos e ganhar dinheiro e ficar rico e tal, né? Que até hoje, né, os imigrantes buscam o sonho americano, que é uma expressão que surgiu lá na década de 20 e tal, né, de todo mundo ter possibilidade, né, desse sonho americano, vem desse sentido, né, vem desse sentido, né, de que então nós temos que ganhar dinheiro aqui mesmo, né, e isso, as igrejas protestantes, especialmente a Igreja Universal, e tem trabalhos, isso não estou falando de boca para fora, né? Tem trabalhos sobre a perspectiva da Igreja Universal, de estudar a Igreja Universal, como a Igreja Universal ela se expandiu no Brasil, né, a partir do Brasil, Edir Macedo aí, mas está em todo mundo, né? Está em todo mundo, não é um fenômeno brasileiro, assim. Brasil, claro, muito mais, tá? Não, mas existe na Europa, né? Bem menos que aqui, mas existe. E qual é a perspectiva da Igreja Universal? É nessa perspectiva também, né? De dar condições para as pessoas ganharem dinheiro aqui, né? Inclusive o Edir Macedo, mas é ganhar dinheiro, né? Então esse contexto protestante favoreceu as estruturas desse capitalismo, né, que foi transformando-se e aí no século XX se consolidou. E os Estados Unidos é o exemplo que o Weber dá, né, e ele estudou isso, né, ele não dizer que ele defendeu, não, ele estudou isso, né, ele foi analisar isso, né, ele foi analisar como se dava essas estruturas sociais dentro do capitalismo inglês, dentro do capitalismo alemão, né, e se utilizando já do exemplo do capitalismo americano. Ah, então, aqui, nesse contexto, né, os pioneiros do capitalismo americano pertenciam a seitas puritanas, né? E, em função disso, levavam a vida pessoal e familiar com bastante rigidez. As convicções religiosas levavam a crer que o êxito econômico era como uma bênção de Deus. Então, esse espírito que até certo ponto ele perpassa para nós também, né? Essa história, algumas expressõezinhas, né? Assim, ó, Deus ajuda quem cedo madruga, né? Aí o Raul Seixas foi lá e diz, né? Tem na música lá, né? Mas dormir não é pecado, né? Tal.
mas você veja, esse lado conservador, puritano, né, de trabalhar de sol a sol, né, que formou a sociedade americana, especialmente o sul-americano, né, mas todos os Estados Unidos de uma certa forma, né, e perpassou por todas as sociedades, né, América Latina, enfim, né, e ficou esses resquícios que a gente tem até hoje, né, que até nós já falamos aqui, né, do contexto aí das historinhas infantis, né, do lá eu falei para explicar um outro contexto lá, os três porquinhos, tal, que é essa coisa do trabalho que dignifica o homem, essa é outra palavra, né, o trabalho dignifica o homem, né, então essas, é o trabalho que dignifica, não é o amor, não é a solidariedade, né? Não é a paixão, né? É o trabalho, né? Veja bem, né? Então, então esse contexto, né, serviu ao capitalismo, né? O capitalismo se utilizou nisso, né? Aqui então o calvinismo, né, acredita que Deus escolheu um grupo de pessoas e que o restante vai para o inferno. Consequentemente, a pergunta para qualquer calvinista se faz é: o que devo fazer para estar entre os escolhidos? A resposta é ter sucesso econômico, né? Ganhar dinheiro. É isso que vai te fazer entrar no reino dos céus. Até algumas igrejas vendem, diz que vendem isso, vendem terreno no céu, né? Então a pessoa tem que ganhar dinheiro para comprar um terreno no céu. Claro que isso aí é sacanagem, né? Dessas igrejas aí. Mas esse contexto, né, do sucesso, ele reverte, né, essa perspectiva protestante calvinista, ele reverte a expectativa lá da Igreja Católica, assim, de uma forma geral, né, que a Igreja Católica, assim, ó, se conforma com a tua pobreza porque o reino dos céus está garantido. Aqui não é o contrário, aqui para te ter sucesso, para te entrar no reino dos céus, tu tem que ter sucesso aqui. Né? E aí vem esse puritanismo então do trabalho, né, da dedicação, né, de não se divertir em alguns contextos, né, do extremo puritano, né, não gastar dinheiro com coisas que os puritanos dizem, né, não vou, até hoje tem, né, alguns contextos assim, não, até por condições econômicas, mas outras não, né, não vou gastar dinheiro em ir num show, por exemplo, né, eu não vou gastar dinheiro numa viagem, eu não vou gastar dinheiro, né, eu vou gastar dinheiro em coisas, né, concretas, né, como, então, o trabalho, então, esse sentido puritano ainda é enraizado, né? Vocês aí devem perceber aí na história da vida de vocês, não sei familiar, mas né, esse sentido que existe ainda na formação da sociedade brasileira, enfim, mas nós aqui, apesar é um país católico, né, de uma forma geral, a formação católica, né, e nos últimos tempos as religiões puritanas, né, eu não estou falando nenhuma em especial, eu só me citei a Igreja Universal, também não tem nenhum assim, crítica no sentido da fé, né, mas no sentido no trabalho, né, que é um doutorado, né, uma tese de doutorado feita, então é um trabalho científico aprovado, então eu posso, com tranquilidade, falar disso, né, que a Igreja Universal se utiliza desse contexto, né, é, desse puritanismo, né, para se estabelecer, enfim. Bom, então o trabalho leva a Deus. Sendo um bom cristão, trabalhando muito, seguindo sempre todos os princípios bíblicos, e aí os princípios bíblicos mais, né, do Velho Testamento, né, lá do contexto do Velho Testamento, lá, né, dos 10 mandamentos de Moisés, tá, aquela história toda, tá? O calvinista prova a si mesmo que foi um escolhido pelo seu sucesso como cristão. Não é a sua própria ação, mas a de Deus, pois se Deus trabalha por ele, ele conclui que foi um dos eleitos, né? Deus ajuda quem madruga, essa é a expressão, né? Então, Deus é que a ganhadora do Big Brother aí que tem eu acompanho, né, do ano passado, né? Como é que é? Nunca foi eu, foi Deus, uma coisa assim, né? Até na música ela colocou. Sempre foi Deus, né? Então essa coisa aí, né, tá né, enraizada nesse contexto, né, da sociedade que a gente vive, né? Então, de ligar aqui até certo ponto aqui o Weber coloca isso, né? Colocaram Deus no mercado, né? O protestantismo colocou Deus como um produto de mercadológico, né? Ele serviu um produto mercadológico, assim, no sentido de que ele pode também ser não comprado, mas ele pode ser conquistado, né? Pelo sucesso, pelo dinheiro, né? Então, aqueles que têm dinheiro, né? E às vezes construíram algum tipo de patrimônio, né? Por isso que eles sempre
nunca foi sorte, sempre foi Deus, né? Porque eles colocam isso, né, a perspectiva de que estão sendo isso, eles estão agradando a Deus, né? Então, colocam, mercantilizaram o Deus, né? Botaram o Deus no sentido mercantil da coisa, né? Como ele se ajudar, como quem não tivesse dinheiro, não, o Deus não ajudasse, né? Os pobres Deus não ajudou, então, né? Então bom, é um sentido conservador, tal. Bom, sendo assim, historicamente, para muitos calvinistas, o sucesso no trabalho e a consequente riqueza poderá ser um dos sinais que está entre os escolhidos de Deus, né? Então, é isso, né? Deus ajuda aqueles que estão escolhidos, e aí os escolhidos têm dinheiro, porque Deus passou a perceber que o dinheiro é um fator importante para entrar no reino dos céus, né? Então, é esse o contexto, né, que Weber percebe, né, nessa formação. Aqui a riqueza não é má, né? Aí a parábola do servo que foi rejeitado pelo Senhor, né, por não ter feito frutificar o talento que fora confiado, parece ter uma confirmação bíblica, né, que confirma essa teoria. Então, querer ser pobre era o mesmo que querer ser doente. Essa parábola, né, que é a história lá do bíblica, né, que o talento, né, que aqueles, talvez vocês conheçam melhor que eu essa parábola, né, que o Senhor deu 3 talentos, né, para 3 pessoas, né, para 3 lá dos seus servos, e foi viajar e voltou depois de um ano, né, e um enterrou e entregou de novo o que tinha emprestado, o outro investiu e perdeu, parece, né, e o outro frutificou, né, o outro investiu aquele talento e quando o Senhor voltou, ele deu, né, em vez de um, ele deu 2 talentos, né, e aí Deus diz, então, ó, o que enterrou, tu vai né, pro purgatório, né, tu que perdeu, tu vai para o inferno, né? Porque tu não cuida do talento do Senhor, né? Agora, tu que fez frutificar o talento, né? Que multiplicou o talento de 1, passou para 2, tu então vai para o reino dos céus, tal, tu é o escolhido, né? Então, veja bem, a parábola, essa já traz um sentido, né? Mercantil, né? E a interpretação dela, né? Não sei se essa interpretação é a interpretação lá do Velho Testamento, mas a interpretação que a perspectiva puritana, né, da formação protestante deu, foi essa, né? Foi essa, né? Então, é, então a sociologia de Max Weber se inspira em uma filosofia existencialista, né, que propõe então uma dupla negação, nega Durkheim quando afirma que nenhuma ciência poderá dizer ao homem como deve viver ou ensinar às sociedades como se deve organizar, né? Mas também nega Marx quando diz que nenhuma ciência poderá indicar à humanidade qual o seu futuro. Então aqui é o contraponto de Marx e Durkheim, né, que Weber coloca. Então, a ciência weberiana se define como um esforço destinado a compreender e explicar os valores aos quais os homens aderiram e as obras que construíram. Ele considera a sociologia como a ciência da conduta humana, na medida que a conduta é social. Eu já vi que eu passei do meu horário que eu tinha prometido para vocês, né, que era 20 minutos, aí meia hora, então já passei disso, e eu vou aqui tocar um pouco mais, né, e só parar mesmo aqui nessa parte, né, do desencantamento do mundo, né, o mundo desencantado e tal, eu vou parar por aqui, né. Então, a perspectiva, assim, dessa abordagem que Weber diz, né, que o destino dos nossos tempos está caracterizado pela racionalização, intelectualização e, acima de tudo, pelo desencantamento do mundo. Então, aqui é uma discussão que ele faz, Economia e Sociedade, que é a obra maior dele, de que as promessas da modernidade, as promessas que surgiram na modernidade a partir do século XVI, elas não foram cumpridas, né? No sentido de dar ao homem a liberdade, né? De dar ao homem o sentido, né? De encantamento com o mundo, pelo contrário, né? Essa estrutura da modernidade, capitalismo, nessa perspectiva, ela traz um desencantamento da sociedade, né? Um desencantamento da percepção, então, de uma sociedade desencantada por não ter nem a possibilidade de cumprir esse sentido de uma existência melhor para todos, né? Então, é mais ou menos esse sentido, assim, né, de que todos nós vivemos desencantados com o mundo, né, porque não era esse o mundo previsto, né, pela modernidade. A experiência da irracionalidade do mundo tem sido a força motora de todas as revoluções religiosas, né, então, esse sentido, né, da vida, dessa existência, é que dá esse sentido de uma perspectiva da revolução, uma revolução religiosa, né.
E o trabalho por si só passou a ser considerado a própria finalidade da vida, que talvez esse seja o grande motivo de desencantamento, né. Então Marx já dizia, né, que o trabalho desumaniza o homem, né, e aí o Weber também diz, né, o trabalho então, passou a ser essa finalidade da vida e isso é um sentido do desencantamento. Bom, então aqui é isso mesmo, tá. Aqui eu quero só para vocês refletirem, talvez fazerem aí, né, o portfólio, né, essa pergunta, né, aí fazer um comparativo, né, entre os três, Durkheim, Marx e Weber, né, aí pensando no momento atual, pensando na história da humanidade, né, e assim, não sei se a pergunta é qual dos três explica melhor a sociedade contemporânea, mas e também não precisa também dizer assim, eu gosto mais de Marx, eu gosto mais de... Não, é só para vocês pensarem, né, talvez quais dos três aí tem uma perspectiva, né, que hoje pode explicar um pouco a sociedade. Não que cada um deles explica de uma forma, né, e alguns deles, o Durkheim compactua, né, Marx vai ser contra e Weber vai dizer, tem que haver uma outra compreensão, né, tem outras coisas por trás. Então, é isso, gente, tá? Eu vou ficar por aqui mesmo, tá? Vou parar a gravação aqui e vou deixar lá o link para vocês, enfim, até quando vocês chegarem até aqui, vocês já vão ter visto o link, né? Tá bom, então. Um abraço.